Sabe aquele problema que tira qualquer um do sério? O celular liga, você ouve ele vibrando, chegando notificação, mas a tela completamente preta. Hoje a gente vai investigar um caso desses, um defeito crônico que no fundo ensina uma lição muito maior sobre como realmente se resolve um problema. O aparelho da vez é um Motorola G60. E olha, quem pesquisa sobre esse defeito na internet, rapidinho descobre que não é um caso isolado. É um problema super conhecido. E o melhor, ou pior, a internet parece ter uma solução única, quase mágica para ele. Mas e se essa solução famosa que todo mundo indica não for a resposta certa? Pois é, a história aqui não é sobre o conserto em si, mas sobre o caminho para chegar até ele. Vamos ver por que um bom diagnóstico vale muito mais do que simplesmente seguir uma receita de bolo. Então vamos lá, vamos entender esse problema a fundo. O Moto G60 tem essa falha que é bem recorrente e que deixa muita gente, até técnicos, coçando a cabeça. É o clássico defeito do aparelho liga, mas não dá imagem. E os sintomas são sempre os mesmos. O celular liga normalmente, dá para ouvir os sons, sentir ele vibrar, mas a tela fica lá, escura, como se estivesse desligada. E o mais interessante é que isso geralmente acontece depois de uma queda, uma batida ou até mesmo um pouco de umidade. Isso já dá uma pista de que o problema é físico, lá na placa. E é aí que entra o nosso suspeito número 1, a famosa solução do jumper. Para quem quer resolver rápido, essa técnica é quase sempre a primeira e muitas vezes a única tentativa de reparo. Tá, mas o que é esse tal de jumper? De um jeito bem simples, é só um fiozinho de cobre que a gente solda para fazer uma ponte, um desvio, por cima de um caminho elétrico que quebrou na placa. Pensa numa estradinha que rachou. O jumper é como se fosse uma ponte improvisada para fazer o trânsito voltar a fluir. É bem comum em eletrônica. E a receita de bolo para o Moto G60 é super específica. Primeiro, acha o conector da tela na placa. Segundo, identifica a segunda trilha, que é o ponto fraco que todo mundo já conhece. Terceiro, testa essa trilha. Se o teste der circuito aberto que o aparelho mostra como O.L, bingo, a trilha está rompida. Aí é só soldar o jumper e correr para o abraço. Parece fácil, né? Pois é exatamente aqui que a nossa história tem uma reviravolta, porque nesse caso específico, ao seguir o manual, o resultado do teste foi totalmente inesperado. A receita de bolo simplesmente não funcionou. E essa aqui é a pista de ouro. O que se esperava era aquele resultado OL, indicando que a trilha estava quebrada. Mas, na verdade, o multímetro mostrou um valor ali perto de 605. Sabe o que isso significa? Que tinha passagem de corrente. A trilha, a nossa principal suspeita, estava inocente, estava intacta. Fazer um jumper ali não ia adiantar absolutamente nada. Então, a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Se a famosa trilha rompida não era o problema, qual era a verdadeira causa da tela preta? Chegou a hora de jogar a receita fora e começar uma investigação de verdade. Com o principal suspeito inocentado, não tinha outro jeito. Foi preciso ir mais fundo, analisar o circuito, seguir as pistas elétricas para achar quem eram os verdadeiros culpados por trás desse mistério. E o que essa investigação revelou? Que o problema não era simples, não tinha uma causa única. Na verdade, a gente tinha dois culpados agindo em conjunto. E aqui estão eles. Primeiro culpado, um curto-circuito. E a causa eram dois capacitores que entraram em pane. Segundo culpado, e talvez o principal, o próprio cérebro da distribuição de energia do celular, o tal do PMIC, também estava com defeito. Ou seja, a energia que precisava chegar na tela simplesmente não chegava. Era um problema bem mais complexo que uma simples trilha quebrada. Isso tudo nos traz para a grande lição desse caso. Uma lição que vai muito além de consertar um celular. É uma filosofia que serve para qualquer área que precise de solução de problemas. A frase que resume tudo é essa: um diagnóstico muito bem feito é muito mais importante do que seguir receita de bolo. A solução rápida da internet pode até funcionar de vez em quando, mas só um diagnóstico de verdade, investigativo, é que acha a causa raiz do problema e garante que o conserto vai durar. E essa ideia de evitar o caminho mais fácil nos leva a uma segunda lição, essa mais focada nos profissionais da área. Porque, assim como o jumper pode ser um atalho perigoso, tem outra prática bem comum que pode criar uma baita dor de cabeça no futuro.
Muita gente, para ganhar tempo, corta a blindagem de metal que protege a placa para chegar mais rápido nos componentes. O perigo disso é que o corte solta uma limalha, pedacinhos minúsculos de metal que podem cair na placa e causar novos curtos-circuitos com o tempo. O jeito certo, o mais seguro, é tirar a blindagem inteira com cuidado e depois do reparo soldar de volta, fazendo uma boa limpeza. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Diante do próximo desafio, do próximo problema, qual caminho a seguir? O da receita pronta, do jeito rápido ou da investigação cuidadosa? O caso desse Moto G60 deixa bem claro que, na maioria das vezes, a resposta mais confiável está na segunda opção.